Pessoal, vamos entrando. Agora sim, doutor Ivan vai. Vamos entrar de sola. Pronto, doutor Ivan. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite aí. O convite não, o senhor ter aceito o convite da subseção de Pindamonhangaba. O senhor que participou aí de vários webinar, palestras, a gente tem acompanhado aí a sua grande luta aí, e a gente vai, nesse bate-papo aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre as audiências virtuais na Justiça Estadual, os pontos positivos, os pontos negativos, né? Como o senhor bem pontuou no último que eu assisti, que o senhor falou que alguns pontos, alguns princípios constitucionais são infringidos, né? Mas antes da gente entrar propriamente nas audiências, doutor Ivan, queria que o senhor falasse, que o senhor também deve ter esse problema aí na região de Sertãozinho. Quem não conhece, o doutor Ivan é o presidente da 80ª subseção de Sertãozinho, é um guerreiro naquela região, né, para não falar um espartano. E queria que o senhor falasse, doutor Ivan, sobre como fica a relação do advogado para visitar, ter aquela entrevista reservada com o réu preso, ou em presídio, ou mesmo no CDP. Presidente, Vossa Senhoria está me ouvindo? Tô, perfeito. Caso não esteja ouvindo, faz um sinalzinho assim com o dedo que eu paro, viu? Tá bom. Bom, primeiramente eu gostaria de dizer que é uma honra ter a oportunidade de compartilhar estes momentos com Vossa Senhoria. Espero que o nosso bate-papo aqui de hoje seja muito produtivo e útil para os advogados da sua subseção e para todos aqueles que nos acompanham neste momento. Bom, antes de falar a respeito da entrevista reservada propriamente dita, eu gostaria de dizer uma coisa a respeito da audiência virtual. O nosso bate-papo ele vai começar com uma introdução sobre o conceito de audiência virtual. A audiência presencial, a audiência convencional, aquela tradicional que nós conhecemos, eu costumo dizer que aquela audiência tradicional, presencial, ela é como um carro. O advogado, as partes, o juiz, o promotor, todos entram nesse carro. Nós saímos aqui do estado de São Paulo, vamos para o estado do Rio de Janeiro e completamos a nossa viagem com esse carro, certo? Isso é uma audiência presencial. A audiência virtual, ela é bem semelhante à audiência presencial, mas não é idêntica. E existe um detalhe interessante. Na audiência virtual, as partes, o advogado, todos entram no mesmo carro, mas com uma diferença. Com um carro sem freio. O carro ele até sai do estado de São Paulo e vai ao Rio de Janeiro. Mas quando você tem um carro sem freio, a probabilidade de você sofrer um acidente é muito maior. O risco de você sofrer um acidente é muito maior. Você pode até chegar ao seu destino, mas o risco de você sofrer acidentes durante o percurso, esses riscos são muito maiores. Então, é uma analogia até um pouco grosseira, simples, mas de fato é nisso que consiste a audiência virtual. A audiência virtual ela traz uma série de inconvenientes e dentre esses inconvenientes está a questão relacionada à entrevista reservada. Uma coisa muito importante, presidente, uma coisa muito importante que até criminalistas com 30 anos de carreira não sabem e se sabem não exercem, não desempenham o papel adequado da entrevista reservada. Nós temos que diferenciar duas coisas. O Código de Processo Penal, ele permite ao advogado, não, o advogado em geral, todos nós. O Código de Processo Penal permite ao advogado entrevistar-se com o seu cliente no dia da audiência. Isso é muito comum, isso acontece muito com os advogados do Convênio de Assistência Judiciária. No estado de São Paulo, na maioria das cidades do interior, nós não temos defensores públicos. Então, os advogados do Convênio de Assistência Judiciária fazem, às vezes, da Defensoria Pública.
E aí o que acontece? No dia da audiência, o advogado chega e fala assim, olha, eu quero conversar com o meu cliente reservadamente. E essa entrevista reservada, ela acontece momentos antes, minutos antes da audiência que vai ser realizada. Essa entrevista reservada, que acontece momentos antes da audiência, ela está prevista no Código de Processo Penal. Mas essa entrevista reservada que o advogado faz minutos antes da audiência, ela não se confunde com a entrevista reservada que o advogado pode fazer lá no CDP, lá no Centro de Detenção Provisória, lá na penitenciária, lá no estabelecimento prisional, com bastante antecedência da data da audiência. Então, por exemplo, se eu tenho uma audiência na sexta-feira, eu tenho o direito de conversar com o meu cliente na segunda-feira. 3 dias, 4 dias antes da data da audiência. Essa entrevista reservada que nós fazemos no presídio, no estabelecimento prisional, ou se for adolescente, infrator, na unidade da Fundação Casa, essa entrevista reservada, ela tem previsão expressa no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que é uma lei federal. Então, nós temos que fazer essa distinção. Existe a entrevista reservada, que a gente faz com bastante antecedência lá no presídio, lá no estabelecimento prisional, lá no CDP. E existe a entrevista reservada que nós fazemos no dia da audiência, minutos antes. E o que está acontecendo em algumas cidades, em algumas comarcas? Na audiência, em razão da pandemia, a SAP, a Secretaria da Administração Penitenciária, proibiu a visita dos advogados em vários dos seus estabelecimentos. Ou seja, nós, advogados, não estávamos conseguindo exercer esse direito de entrevista reservada no presídio, no CDP, no estabelecimento prisional. Estava-se violando a nossa prerrogativa, uma prerrogativa prevista no Estatuto da OAB. Aí o que acontece? Estava-se oportunizando ao advogado só a entrevista no dia da audiência. E aí surge um inconveniente muito grande. O juiz ele designa a audiência virtual criminal, na Justiça Estadual, né? Ele designa a audiência virtual criminal e muitas vezes ele nomeia o advogado do convênio para 4 réus. Uma ação penal de tráfico de drogas são 4 réus. Isso mesmo. Aí eu pergunto, como que o advogado, minutos antes da audiência, vai conversar com os 4 réus? Porque o convênio, ele não permite nomear um advogado para cada réu. O convênio, ele nomeia um só para os 4. Aí o que acontece? Chega o dia da audiência, o juiz fala assim, Vossa Senhoria pode conversar com seus clientes. Aí você conversa 10 minutos antes com cada um. Ah, gente, como que você vai fazer uma defesa com perfeição, conversando 10 minutos antes da audiência com 4 réus? Aí você conversa com um. Quando você chega ao 4º réu, o 4º réu ele entra em contradição com o primeiro. Aí você quer voltar para o primeiro, para tirar dúvida, para dissipar dúvidas. E você não consegue fazer isso no ambiente virtual. Primeiro que o juiz vai pressionar você, doutor, já faz 50 minutos que o senhor está conversando com seus clientes. Eu falei, mas faz 40 minutos, mas são 4 réus. Aí surge uma dúvida no 3º réu, você não consegue voltar para o primeiro. Então, assim, a audiência virtual criminal, ela cerceia a defesa, ela restringe prerrogativos que nós temos. Aí eu te pergunto, como que o advogado ele conversa minuto antes com os 4 clientes, como que ele vai fazer uma boa defesa conversando minutos antes, conversando apenas minutos antes com os 4 réus? Ele tem que conversar com antecedência, ele vai para o escritório dele, ele vai para a casa, aí ele pega uma folha sulfite, ele faz um roteiro de perguntas. E muitas vezes o cliente, muitas vezes, durante a entrevista reservada, o cliente passa informações importantes. Ele falou, doutor, no dia do crime tinha uma tal pessoa lá. Aí você sai do estabelecimento prisional, vai atrás dessa pessoa, você vai procurar provas. Agora, se você faz entrevista reservada minutos antes da audiência, mesmo que o cliente lhe passe uma informação importantíssima, talvez você não consiga explorar essa informação, porque você não vai ter tempo hábil de buscá-la. Minutos antes da audiência, o cliente fala assim, doutor,
no local do crime, o senhor volta lá, na gaveta da cômoda, tem uma prova que é importante para o senhor apresentar hoje em audiência. Como eu vou fazer isso na audiência virtual? Conversando apenas minuto antes da audiência. Não tem como. Eu teria que conversar com o cliente lá no CDP, 2 dias antes, 3 dias antes, 4 dias antes. Mas como a SAP, a Secretaria da Administração Penitenciária, proibiu as visitas, os advogados ficaram incomunicados com seus clientes. Então, veja o seguinte, a audiência virtual criminal, da forma como ela está sendo realizada na Justiça Estadual Paulista, ela, infelizmente, ela não suprime totalmente, mas ela restringe de forma significativa direitos e prerrogativas dos advogados. E a prerrogativa, presidente, ela não é instituída em favor do advogado. Ela é instituída em favor do cidadão. O cidadão é a maior, como diz o nosso presidente Caio, presidente estadual da OAB, São Paulo, o cidadão é a maior autoridade de todas. Então a prerrogativa ela é instituída em favor do cidadão, a maior autoridade de todas, a quem nós servimos, a administração, o Poder Judiciário. Então, a audiência virtual, infelizmente, presidente Ivan, você é contra o futuro, a tecnologia? Não. A tecnologia ela tem que estar a nosso favor. Ela tem que estar à nossa disposição para aperfeiçoar a nossa profissão, para nos ajudar no exercício da profissão. Mas isso só pode acontecer desde que não se rasgue a Constituição. Porque da forma como eles estão fazendo, eles estão pegando a Constituição assim, ó, estão rasgando a Constituição. Eles pegam e vão rasgando. É isso que está acontecendo em muitas comarcas da Justiça Estadual Paulista. Presidente, não há nada mais mágico, mais humano do que o olho no olho. Não apenas na justiça, não apenas nas audiências criminais, nas audiências cíveis e até mesmo nas audiências trabalhistas. Nós tivemos recentemente, a OAB São Paulo acionou o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, e nós conseguimos aí, num pedido de providências, nós conseguimos uma medida do CNJ para impedir que as audiências de instrução do TRT-15 sejam realizadas sem a concordância dos advogados. Então, assim, mas você é contra a audiência virtual? Olha, eu sou contra o desrespeito às prerrogativas dos advogados. Eu sou contra o desrespeito aos direitos e garantias constitucionais. Se vocês respeitarem as garantias constitucionais, se vocês respeitarem as prerrogativas dos advogados, façam a audiência virtual. Agora, eu não sei como vocês vão fazer a audiência virtual sem desrespeitar as garantias constitucionais. Porque a audiência virtual, ela traz uma série de inconvenientes, e dentre os quais, esse inconveniente da entrevista reservada, viu, presidente? E posso fazer contar uma experiência minha aqui? Pode falar. Existem algumas situações em que a audiência virtual ela pode até ser defendida. Porque, assim, nós não podemos ignorar. Nós estamos vivendo um momento de pandemia. Eu também não sou ignorante, eu não posso também tapar os olhos para a realidade. Então, por exemplo, a audiência de custódia. Hoje, a audiência de custódia, também chamada de audiência de apresentação. As audiências de custódia não estão sendo realizadas. E ela tem previsão, ela tem previsão no Código de Processo Penal. Com o pacote anticrime, a audiência de custódia passou a ser prevista expressamente no Código de Processo Penal. E não estão fazendo. Hoje, o auto de prisão em flagrante, ele é lavrado na delegacia de polícia, ele vai para o fórum, o juiz chega lá, converte a prisão em flagrante em preventivo e acabou, sem ter nenhum contato com o preso. Não estão realizando as audiências de custódia. Então, aí eu pergunto, é melhor fazer... nem é pergunta, é uma consideração. É melhor fazer
audiência de custódia virtual do que não fazer nada. Então, essa é uma hipótese em que eu defenderia a audiência virtual. Essa é uma situação em que eu defenderia a audiência virtual. Porque é melhor fazer a audiência de custódia de forma virtual do que não fazê-la. Esse é o raciocínio. Então, a audiência virtual criminal, ela seria bem-vinda nas audiências de custódia, porque atualmente nós não estamos fazendo audiência de custódia, então é melhor fazer de forma virtual do que não fazer. Certo? No caso da audiência de custódia. Nas audiências de custódia, aquela em que o preso ele fica de frente para o juiz e o juiz indaga se ele sofreu abusos, se a confissão dele, se porventura ele confessou, se a confissão foi obtida por meios ilícitos, mediante tortura. E ali o juiz ele vai ter um contato, não vai ser um contato pessoal, mas ele vai ter algum tipo de contato para melhor avaliar a situação do preso, se defere ou não a liberdade provisória para o preso naquela situação. A audiência de custódia, um dos objetivos dela é desafogar o sistema penitenciário. É claro, desafogar não de forma cega, ignorando gravidade de crimes hediondos, etc. Mas mas permite que o juiz tenha uma maior sensibilidade para fazer justiça e conceder a liberdade a quem realmente merece. Outra situação em que eu defendo a audiência virtual, assim, com o coração machucado, mas eu sou obrigado, de certa forma, a defender. Nos processos que apuram ato infracional imputado a adolescentes. Porque o ECA, ele estabelece um prazo muito pequeno para encerrar a instrução. Então, o que acontece? Como é um prazo muito pequeno, muito curto, o juiz ele não pode esperar terminar a pandemia para marcar a audiência de apresentação do adolescente ou para marcar a audiência de continuação. A audiência de continuação seria uma audiência de instrução. Então, assim, no caso do ECA, de adolescentes que sofrem processo por ato infracional equiparado a crime, como o ECA ele prevê um prazo pequeno para que o juiz finalize o procedimento, esse prazo é de 45 dias. Então, em 45 dias, o juiz da infância e juventude ele tem que resolver o problema do menor, ele tem que dar sentença. Então, por ser um prazo muito curto, o juiz ele não pode esperar terminar a pandemia para fazer audiência. Porque se ultrapassado esses 45 dias do ECA, sem que haja sentença, o juiz tem que soltar o menor. O juiz tem que determinar a desinternação do adolescente. Então, apenas e tão somente nessas duas situações, em regra, pode haver outras exceções, mas, num primeiro momento, apenas nessas duas situações, audiências de custódia e audiências de apresentação ou de continuação em processos de ato infracional, porque aí o juiz tem que dar sentença em 45 dias. Nessas situações, eu nem sei se eu vou dizer que eu defendo, mas eu acho que as audiências virtuais, nessas duas situações, elas poderiam ser admitidas. Agora, em outras situações, não. Outro dia, presidente, a presidente Jauri Flama entrou em contato comigo e ela me relatou que o juiz de lá marcou audiência virtual criminal de instrução para ouvir testemunhas, interrogar o réu, num processo de embriaguez ao volante de réu solto. Puxa, embriaguez ao volante não é crime praticado com violência, não é crime praticado com grave ameaça, não é crime hediondo. O crime teria ocorrido, salvo engano, no ano passado, ou seja, não havia nenhum risco de prescrição. Se não há risco de prescrição, se não é réu preso, que está com sua liberdade cerceada, se não é crime hediondo, por qual motivo você marca uma audiência virtual num caso desse, gente? Por qual motivo? É possível esperar os cientistas aí, eu acompanho a mídia,
todos creem que em janeiro do ano que vem teremos uma vacina. Mas, independentemente da vacina em 2021, há possibilidade de que as audiências presenciais elas voltem a ser realizadas a partir de julho e agosto. Claro, com as recomendações da OMS. Por exemplo, aqui em Sertãozinho nós temos 2 varas criminais. Os juízes estão pensando em fazer as audiências criminais dos réus presos no plenário do júri. O plenário do júri é enorme, então vai ter um distanciamento grande do réu com o preso. Infelizmente, em razão da pandemia, nós vamos ter que restringir, nós teremos que restringir o público, embora as audiências sejam públicas, em razão desse motivo da pandemia, do novo coronavírus, teremos que restringir o público no salão do júri. Mas, assim, são saídas que estão à disposição dos magistrados. Então, assim, não há necessidade de nós rasgarmos a Constituição, não há necessidade de nós suprimirmos direitos agora apenas para fazer estatística ao tribunal. Aí coloca lá no site do tribunal. Outro dia eu vi lá uma juíza, com todo o respeito, eu respeito opiniões em contrário, viu, gente? Eu não sou o rei da verdade, não. Eu não sou o rei da verdade, eu respeito opiniões em contrário. Mas eu vi um depoimento de uma juíza lá que, eu não lembro o que ela escreveu, apareceu no site do TJ, que ela, eu não sei se ela gritou, não é gritou, usou outra palavra, gritou de alegria. Nossa, que maravilhosa, fazer audiência virtual. Não tem nada de maravilhoso. Primeiro, você não tem eficiência da fiscalização da incomunicabilidade das testemunhas. O advogado ele está no escritório na casa dele, o juiz está na casa dele ou no fórum, e a testemunha está lá na casa dela, lá num bairro, se for testemunha. Tem testemunha que fica num bairro periférico, onde reina a lei do tráfico. A gente sabe como funciona em algumas cidades. Aí o que acontece? Quem me garante que não existe, por exemplo, num processo de tráfico de drogas, ou associação ao tráfico, quem não me garante que tem um traficante lá na casa da testemunha, atrás dela, da câmera, com uma arma apontada para ela, falando assim: se você não falar o que eu quero, eu vou te matar. Se você não disser o que eu quero, eu vou matá-la. Então, assim, o juiz consegue fiscalizar a casa da testemunha lá na periferia? Ele não vai conseguir. Porque aqui a audiência virtual é que nem essa live nossa, só aparece a carinha. Eu não consigo fiscalizar o ambiente completo. Mas aí o juiz vai falar assim: presume-se a boa-fé da testemunha, presume-se a verossimilhança dos atos judiciais. Tudo bem. Presume-se a boa-fé de todo mundo, beleza. Mas o advogado ele tem que ter instrumentos eficazes para fiscalizar todo o ambiente virtual. Ele tem que ter instrumentos eficazes para fiscalizar a incomunicabilidade das testemunhas. Presidente, em toda audiência minha criminal, eu pergunto assim para o PM, quando é testemunha de acusação policial: boa tarde, policial, boa tarde. O senhor está depondo de onde? Do batalhão. Há alguém aí ao lado do senhor aí? Não. A sala em que o senhor se encontra, há mais algum outro policial aí acompanhando o ato? Não. Certo. O senhor conhece o outro policial que vai depor, fulano de tal? Conheço. O senhor sabe onde ele trabalha? Aqui no mesmo batalhão. O senhor sabe se ele se encontra aí neste exato momento? Aí ele começa a travar. E onde ele está? De onde ele está? Ele consegue ouvir o que o senhor está falando? Eu começo a fazer essas perguntas. E o juiz, às vezes, até me interrompe: doutor, não tem pertinência. Eu tenho pertinência, sim, porque eu quero fiscalizar a incomunicabilidade das testemunhas. Vossa Excelência não quis fazer audiência virtual contra a minha vontade, então agora me dê a oportunidade de eu fiscalizar esse ato. É assim que eu falo. Entendeu? Eu falei: doutor, Vossa Excelência está se alterando. Eu não estou me alterando. Minha voz é contundente mesmo assim. Então, o que acontece? Eu quero saber se a incomunicabilidade das testemunhas está sendo preservada. A incomunicabilidade das testemunhas é norma prevista no Código de Processo Penal e eu quero fiscalizar isso. Presidente, não existe instrumento eficaz para fiscalizar a incomunicabilidade das testemunhas nas audiências virtuais criminais. Nem nas audiências virtuais criminais e nem nas audiências virtuais cíveis. Nenhuma. E nem na audiência virtual trabalhista. Eu estou dando um enfoque maior aqui na audiência virtual criminal, mas o mesmo raciocínio se aplica também às audiências virtuais cíveis.
Fazer audiência de instrução civil criminal da forma como querem fazer agora, eu acho que é incabível. A não ser que não tenha jeito mesmo. Mas aí, presidente, alguns advogados, estudantes, colegas me perguntam, mas se for uma audiência virtual criminal, o réu está preso. Ele vai ficar preso até a pandemia acabar? Porque às vezes você tem uma pessoa inocente. Se ela é inocente, se o juiz dá a sentença, já absolve, ela vai para a rua. Agora, você vai esperar um inocente ficar preso 1 ano por causa de um mero capricho do advogado que não quer fazer audiência virtual? Não. O importante é sempre consultar a defesa. Defesa, você se opõe à audiência virtual criminal? Não, me opõe. Então eu não vou marcar audiência. Porque a defesa técnica, o importante é ouvir a defesa técnica. Se a defesa técnica se opôs à realização da audiência virtual, o juiz então vai segurar o réu preso e vai manter o réu preso até a pandemia acabar. Mas aí o advogado também não poderá alegar excesso de prazo, porque o Poder Judiciário poderá dizer o seguinte, você não pode alegar excesso de prazo para o qual você contribuiu. Você não pode também se valer da sua própria torpeza. Existe esse ponto de vista também. Mas o advogado ele está mais próximo da realidade dos fatos, ele vai ter sensibilidade para dizer o seguinte, não, meu cliente é absolutamente inocente. Aliás, não existe cliente parcialmente inocente, né? Mas tudo bem. Meu cliente é inocente. Vamos tentar fazer audiência virtual? Mas a audiência virtual ela restringe direitos e garantias fundamentais. Tudo bem. Mas aí você tem que colocar na balança. Então, assim, tem que haver essa sensibilidade do causídico, do advogado. Mas, em linhas gerais, de uma forma geral, eu sou contra a audiência virtual. Se o juiz, se é possível ao magistrado segurar o processo até agosto, segura. Porque, assim, por exemplo, um réu preso que responde a uma ação penal por homicídio. Se ele for condenado, ele vai pegar no mínimo 12 anos. Um homicídio qualificado. Se ele está preso há 6 meses, ele pode ficar preso 8 meses. Ele pode ficar preso até agosto, para que em agosto nós realizemos a audiência de instrução dele. Mas ele vai ficar 3 meses preso a mais. Mas é um crime de homicídio. Se ele for condenado, ele pega 12. Então, nós temos que levar em consideração todas essas circunstâncias fáticas, essas peculiaridades. Se dá para segurar o processo até agosto e faz audiência em agosto, segura o processo até agosto e faça audiência em agosto, ainda que se trate de réu preso. Agora, se é um preso de furto, por exemplo, e o cara está preso há 1 ano, compensa então fazer audiência virtual, porque praticamente ele já cumpriu a pena. Então, assim, é necessário que haja uma sensibilidade do magistrado para verificar no caso concreto o que é melhor. O que é melhor não apenas para o réu, mas o melhor para a sociedade, para a justiça. Mas sempre ouvindo-se a defesa técnica. Porque alguns colegas magistrados, infelizmente, eles veem os advogados como um acessório do processo. Eu não sou acessório. Existem alguns magistrados que acham que existem alguns colegas magistrados, alguns que acham que eles são o terno do corpo. E eu sou o cinto, eu sou um acessório, eu sou seguro a calça. Eu não sou acessório, eu sou um terno também, eu visto o corpo. Nós advogados, criminalistas, civis, previdenciários, não importa. Nós não somos acessórios do processo. Nós somos atores principais do processo, tais como os membros do Ministério Público, defensores públicos e magistrados. Igualdade e isonomia. Somos iguais. É claro, cada qual com o seu papel. E às vezes eu vejo, assim, quando eu faço entrega de carteiras, eu falo assim, o que vocês querem ser? Aí eu entrego a carteira para 15, aí todo mundo levanta a mão e quer ser juiz. Eu falei assim, gente, pensou se todo mundo fosse juiz? Quem que ia fazer as petições? A não ser que a gente criasse a figura do juiz advogado. O juiz peticiona e ele julga. Então, assim, nós temos assim, que pensar na distribuição da justiça.
Infelizmente, hoje, nós temos assim, um excesso de faculdades muito grande, um excesso. O Brasil é um dos países que mais tem faculdades de direito. E hoje parece assim, que o direito está perdendo seu encanto. As pessoas fazem direito para ter status, para ter um salário de 30 mil. Ninguém faz direito hoje por ideologia, para lutar por direitos e garantias individuais. Não importa se como advogado, se como promotor, se como juiz, mas fazer um curso por ideologia, ocupar esses cargos públicos por ideologia, exercer a advocacia por ideologia. Às vezes eu fico triste, às vezes eu vejo um colega recém-formado, ele passou no AB, aí você conversa com o advogado recém-formado e fala assim, e aí, você está trabalhando? Não, eu estou advogando só para adquirir experiência para ser juiz. Não, como assim? Eu estou exercendo a advocacia só para ganhar experiência para ser juiz? Como se a advocacia fosse uma profissão inferior à magistratura? Não. A advocacia não é degrau para outras carreiras, porque nós não somos inferiores. A advocacia, ela é tão brilhante como qualquer outra carreira. Nós somos formadores de opinião. Nós lutamos por garantias constitucionais. E olhe, presidente, a advocacia ela tem uma magia, ela tem um momento de encanto muito grande que os magistrados não têm, que é a sustentação oral na tribuna. Se muitos advogados soubessem a alegria, a magia, o encanto que tem em fazer uma sustentação oral no plenário do Supremo Tribunal Federal, em que ali você vai trazer toda aquela magia, sua ideologia, compartilhar com os ministros e transformar o direito, convencer as autoridades que vão decidir o futuro do país. Essa magia, esse momento único, só os advogados podem ter. Nem os ministros do Supremo tiveram essa oportunidade. O Barroso teve. Porque ele foi advogado. Verdade. E o Barroso, ele tinha assim, ele tem, né? No YouTube nós temos sustentações lindas do Barroso. Mas ele é um dos poucos magistrados que tiveram a oportunidade de fazer uma sustentação oral na tribuna do Supremo Tribunal Federal. Então, existem momentos únicos que os magistrados nunca vão ter na vida. Nunca. Só a advocacia que vai ter. Tudo bem. Se amanhã... se amanhã eu sou advogado, se amanhã eu me tornar um juiz, isso não significa que eu tenha me tornado mais importante do que eu já era. É o Ivan Bueno mesmo. O Ivan Bueno, advogado, que brilhou na advocacia, é o Ivan Bueno que vai brilhar na magistratura. É o mesmo Ivan Bueno. Só que agora, com um papel diferente. Então, nós temos que criar essa mentalidade de igualdade. Por isso que eu sou contra. Olha, presidente, eu respeito muito os nossos outros presidentes, sucessão, mas eu sou contra, por exemplo, solenidade de entrega de carteira virtual. Eu não vejo um juiz sendo empossado virtualmente, eu não vejo um promotor sendo empossado virtualmente, e aí nós vamos fazer a entrega de carteira virtual. Eu respeito posições em contrário, mas assim, tudo bem. Pode fazer uma parte. Vou fazer uma parte porque eu subscrevo o que você está falando aí. Eu também sou contrário à entrega de carteira virtual. Eu vou segurar e vou entregar em agosto ou setembro. Porque assim, você perde o encanto, a magia, a solenidade. Os atos da justiça, eles são solenes. Não é o Poder Judiciário que é solene, não é a advocacia que é solene, é o nosso ambiente. Quando eu vejo, às vezes eu vou ao Tribunal de Justiça de São Paulo, eu vejo advogados que vão fazer sustentação oral no Tribunal de Justiça, eles assumem a tribuna como se eles estivessem numa praça comprando pipoca. Tem pessoa que assume a tribuna, só coloca a beca depois que assume a tribuna. Então, perdeu-se a magia, perdeu-se aquele encanto de Rui Barbosa. Eu não sou, vejam bem, eu não sou contra a tecnologia, mas eu sou conservador em alguns pontos. Mas ressalto sempre, respeito opiniões em contrário. Divergir de forma respeitosa não é ofensa. A beleza da democracia, a pluralidade de ideias. Através das divergências,
conseguimos construir uma sociedade mais justa, mais equânime. Através das divergências, nós conseguimos chegar à melhor solução, a solução mais justa. Mas, enfim, sem ter o objetivo de criticar ninguém, eu não estou aqui para criticar ninguém, eu estou aqui para externar opiniões, ressalvando-se sempre as opiniões encontradas. Mas, enfim, o mundo virtual, eu só espero que daqui a alguns dias os casamentos não sejam virtuais. Eu caso virtualmente, aí eu chego em casa, eu chego à minha casa, né? Porque a minha esposa vai estar lá na casa dela. Aí eu chego, ligo a live, oi, meu bem, dou um beijinho virtual. Ô, gente, eu tô fazendo comida virtual. Vai ser tudo virtual. Tudo virtual. Não vai ter as... Daqui uns dias nós vamos ter casamento virtual. Então, assim, eu sou muito preocupado com essa virtualização das nossas vidas. Eu vejo alguns colegas dizendo o seguinte, depois da pandemia, essas audiências virtuais elas vão continuar. Muitas coisas que nós estamos fazendo agora vão continuar. Não, não é bem assim, não. Não vai continuar. É um caminho sem volta. Se é um caminho sem volta em outros lugares, eu não sei. Aqui eu vou mandar voltar. Aqui na comarca de Sertãozinho eu vou mandar voltar. Então, eu acho assim, é um momento diferente. E eu não sou o rei da verdade, eu não controlo, eu não tenho a verdade absoluta. Mas são experiências novas, são experiências diferentes. E que nós estamos assim, pode ser que eu esteja absolutamente equivocado. Pode ser que eu esteja equivocado, por que não? Sou ser humano. Mas, uma coisa certa, estamos aprendendo juntos. Advogados, juízes, promotores, cidadãos, partes, serventuários da justiça, funcionários, nós todos. Essa pandemia, ela está trazendo uma lição diferente, uma lição de humanidade diferente. Estamos passando a rever os nossos valores morais, sociais e humanos. Mas, enfim, a audiência virtual, ela traz alguns inconvenientes. Esse, como o da incomunicabilidade das testemunhas, o inconveniente da entrevista reservada, como Vossa Senhoria bem apontou no início. E eu vou contar uma cena engraçada que aconteceu há alguns dias. Antes de você contar de algo, conta para nós quantos habeas corpus você já impetrou porque o advogado é intimado na véspera da audiência. Então, eu vou falar sobre isso. Eu conto a história e já falo sobre isso, pode ser? Tá bom, pode ser. Esse assunto entra na questão da judicialização das audiências virtuais. Esses dias, fizemos uma audiência, aí era um processo que apura ato infracional. Processo de ato infracional, que envolve adolescente, tramita em segredo de justiça. Então, só as partes devem ter acesso. As partes, advogados e tal. Aí a testemunha de defesa, ela estava lá pelo celular, ela estava pelo celular, aí ela abriu o link e apareceu lá. Aí tinha o papagaio, tinha o vizinho, a dona Joana, a vizinha da frente que faz tricô. Aí eu falei, não, gente, isso aqui é segredo de justiça. Olha o tanto de gente que tem na sala. A testemunha abriu o link pelo celular, ela achou que ela estava numa festa. Viu como a audiência virtual, ela quebra a formalidade, ela quebra a solenidade do ato e parece que vira uma praça pública em que as crianças brincam e você está comprando pipoca. Eu falei assim, pela ordem, o processo é segredo de justiça. Eu gostaria que todas essas pessoas sejam retiradas da sala. Eu não sei se elas foram retiradas efetivamente, eu não estava lá para fiscalizar. Entendeu a dificuldade? Entenderam como é difícil você fiscalizar a incomunicabilidade das testemunhas? Como é difícil? Então, assim, esse é um inconveniente muito grande. E aí o que acontece? Eu fico triste às vezes, porque alguns colegas juízes, eles querem impor a audiência virtual criminal. Querem colocar a audiência virtual criminal a goela abaixo. Não, gente. Vamos fazer audiência virtual criminal? Vamos ouvir a Defensoria Pública, vamos ouvir a Ordem dos Advogados do Brasil, vamos ouvir o Ministério Público. O Ministério Público é parte também, é federal, estadual. Agora, não, às vezes o tribunal ele edita uma resolução sem ouvir os atores principais do processo, como se o juiz fosse o único ator principal do processo. Não, não é. Então, assim, vamos editar uma resolução? Vamos ouvir todos nós, o diálogo. Porque se não houver diálogo, nós vamos judicializar. Vamos judicializar.
ou no Supremo, nos tribunais, ou vamos acionar um Conselho Nacional de Justiça, como de fato a Ordem dos Advogados do Brasil São Paulo tem feito. Entramos aí, a OAB São Paulo, através da comissão respectiva, através do presidente Caio, acionou a CNJ contra as audiências telepresenciais de instrução do TRT-15. Nós tivemos aí outros pedidos no CNJ, tivemos o Conselho Federal acionando também essa questão das audiências. Somos contra. Somos contra por quê? Porque da forma como estão sendo realizadas, cerceia e suprime direitos e garantias constitucionais. Então, assim, eu, como presidente de subseção, eu tenho competência concorrente com o Conselho Federal e com a seccional para a defesa dos inscritos da minha subseção. Então, assim, alguns juízes começaram a marcar audiência virtual criminal, intimando o advogado, seja particular, seja do convênio, na véspera da audiência. Como que você faz uma boa audiência, estuda o processo, sendo intimado na véspera? Como se o advogado não jantasse, não tivesse família, não tivesse outros compromissos. Ele tem que ter um tempo hábil para estudar o processo, desenvolver as teses, fazer o roteiro. Ele tem outros clientes para atender, tem outros processos. Agora, intime-se na véspera da audiência, não pode. O Código de Processo Civil, presidente, o Código de Processo Civil, ele estabelece o prazo mínimo de 48 horas para que o advogado seja intimado da realização do ato. Esse artigo do CPC, ele é aplicável ao processo penal por força do artigo 3º do Código de Processo Penal. Então, esse prazo de 48 horas vale tanto para o processo civil como para o processo penal. 48 horas. Não foi intimado? Corre-se o risco, existe o risco de haver uma nulidade. Nulidade que, no meu ponto de vista, é absoluta, porque violam-se princípios constitucionais da ampla defesa do contraditório. Mas, além do CPC, existe uma resolução do CNJ que diz mais, que o prazo não seria nem de 48 horas. O prazo seria de 5 dias. Então, você tem o CPC falando 48 horas e você tem uma resolução do CNJ recomendando o prazo de 5 dias. O que não... Sejam 5 dias, sejam 2 dias, o que não pode é o advogado notificá-lo, né, melhor dizendo, à véspera do ato a ser realizado. Porque você causa um cerceamento de defesa, que pode, ou não, eventualmente, prejudicar o cliente. Não é prejudicar o advogado, é prejudicar o cliente. No processo penal, você lida com direitos indisponíveis. E é nisso que nós temos que pensar. E, além disso, os defensores dativos, os defensores dativos, aqueles do Convênio de Assistência Judiciária, o Código de Processo Penal fala que eles têm que ser notificados ou intimados pessoalmente, por mandado. Aí o juiz fala assim, não, mas em razão da pandemia, eu estou intimando pela imprensa. Ah, tudo bem. O advogado se intima pela imprensa. A testemunha você pode intimar por mandado? Se o oficial de justiça pode entregar Se o oficial de justiça pode entregar um mandado para a testemunha, ele pode entregar para o advogado também. A não ser que o advogado se recuse. Aí é outra história. Se o advogado vai lá e peticiona e fala assim, eu quero ser intimado por publicação, eu acho que ele nem poderia fazer isso, porque isso é uma prerrogativa do defensor dativo. E prerrogativa é irrenunciável. Mas tudo bem. Pelo menos, se o advogado fizer isso, o advogado dativo, ele não poderá alegar uma nulidade para a qual ele concorreu. Tem esse ponto também. E aí o que acontece? O juiz designa audiências virtuais criminais, sem respeitar o prazo mínimo de 48 horas ou de 5 dias, sem fazer intimação pessoal do advogado dativo, daquele advogado conveniado. Começaram a marcar audiências dessa forma. O que eu fiz? Comecei a impetrar sucessivos habeas corpus, judicializando essas audiências virtuais criminais, não pelo fato de elas serem realizadas de forma virtual, mas pelo fato de elas serem realizadas com desrespeito a direitos e prerrogativas dos advogados. E, assim, consegui 3 liminares, em outros eu não consegui. Quando eu não consegui, eu já acionei, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça com supressão de instância. Então, é uma luta. Eu estou lutando por ideologia, eu estou lutando por aquilo que eu acredito. É meu ponto de vista. Mas, de qualquer forma, eu reconheço. É uma experiência diferente.
é um assunto diferente. Eu posso errar, juízes podem errar, porque é uma experiência nova que todos nós estamos vivendo, é algo novo para todos nós. Mas eu acredito, presidente, que esse assunto, uma hora ou outra, vai desaguar, sabe onde? No Supremo Tribunal Federal. E lá que eles vão decidir, eles vão ratificar ou não essas audiências virtuais, criminais ou cíveis que estão sendo realizadas. Outro ponto importante. Muitas pessoas, como eu já disse anteriormente, muitas pessoas têm dito, não, é um caminho sem volta. Pô, calma aí. Quem pode legislar sobre direito processual, sobre direito processual penal, é a União. É a União. Então, no meu ponto de vista, a audiência virtual criminal civil, ela tem que ser disciplinada por meio de lei, não por meio de resolução. Tanto é verdade que alguns tempos atrás, quando aqui em São Paulo mesmo, quando faziam interrogatório por videoconferência, porque uma norma estadual autorizava, o Supremo Tribunal Federal veio e falou, é inconstitucional fazer videoconferência, fazer interrogatório por videoconferência com base na autorização de uma norma estadual. O Supremo foi lá e declarou a inconstitucionalidade do interrogatório por videoconferência. Até que veio uma alteração no CPP, Código de Processo Penal. Em 2009. E aí, então, o interrogatório por videoconferência foi então, previsto, autorizado. Só tem previsão legal. Com isso, através de expressa previsão legal. Mas, assim, no passado, declararam a inconstitucionalidade do interrogatório de videoconferência porque estava previsto... Opa! Caiu aqui o meu computador aqui. Eu dei um tapa do computador, caiu aqui, mas já voltei aqui. Porque que eu tô aqui, porque aqui na minha casa, no fundo aqui, tem a varanda no fundo, eu tenho um pomar aqui, aí no fundo aqui eu tenho um quartinho onde eu guardo esses livros aqui, eu fico aqui no fundo. E aí o que acontece? Eu acho que a audiência virtual criminal, nós temos que legislar, né, através da União, através do Congresso Nacional, para prever expressamente. Tal como aconteceu recentemente. Recentemente nós tivemos uma alteração na 9.099, permitindo, né, a audiência a audiência por videoconferência. Eu acho assim, mas se tem que ter autorização da União, por que estão fazendo essas audiências virtuais por meio de resolução? Olha, isso vai desaguar no Supremo Tribunal Federal. E aí a gente vai saber, né, se vão abrir uma exceção ou não. Uma hora ou outra o Supremo vai ter que decidir, a audiência virtual criminal tem que ter previsão expressa na legislação federal, ou não. Basta simples resolução. Então, assim, eu acho que é um assunto que vai amadurecer, e nós estamos amadurecendo juntos, né? Estamos amadurecendo juntos, e vamos ver o que vai ser feito aí nessa questão, presidente. Mas, assim, eu estou absolutamente preocupado, viu? Preocupado. Ó, eu até achei aqui, em São Paulo, a lei estadual 11.819 de 2005, ela estabelecia a possibilidade da utilização de sistema de videoconferência no estado de São Paulo. E essa lei estadual ela foi declarada formalmente inconstitucional pela maioria dos ministros, 9-1 do STF. O tema foi debatido no HC 90.900, impetrado com pedido liminar em favor de um dos réus aqui, tal. Os ministros entenderam que cabe somente à União legislar sobre a matéria. Então, assim, eu dei esse exemplo aqui da lei estadual de São Paulo, 11.819 de 2005, que autorizava a utilização de sistemas de videoconferência no estado de São Paulo. Então, esse é um exemplo concreto de que seria necessário ter legislação da União para autorizar as audiências virtuais criminais. Audiências virtuais criminais e cíveis, de forma geral.
Então, presidente, eu acho assim, é um assunto muito novo e vamos ver como que o Supremo Tribunal Federal, no final das contas, se ele vai chancelar, se ele vai chancelar ou não esse assunto. Perfeito. Tem algumas ponderações que eu gostaria de fazer aqui com relação, por exemplo, às sustentações orais no tribunal, né? Como você falou, tem uma magia, né? E essa magia, se você for fazer virtualmente, ela não existe. Primeiro que virtualmente você não usa nem a beca. Nada, né? Nada. E aí você vê aquele negócio, aquela máquina na sua frente, e você vai falar para a máquina. É um negócio totalmente estranho. Essa magia cai por terra, né? Eu achei assim fora do que a gente está acostumado. Bom, esse é um dos casos. Bom, segunda ponderação é a seguinte: muita coisa que a gente está aplicando aí durante a pandemia veio para ficar? Pode ser que sim, pode ser que não. A gente vai ver isso quando tudo isso passar, né? Qual que é o problema maior? O problema maior é que nós temos toda uma advocacia que não estava preparada, porque até então não se utilizava esses recursos. Aí você vai procurar uma webcam de qualidade, uma internet de qualidade, e hoje você não encontra uma webcam no mercado. Não. Eu estou querendo comprar aqui. Eu fui comprar uma para casa. Eu fui comprar uma webcam para o OAB, nós não achamos isso aqui, Sertãozinho. Não tem. Não tem em loja física e nem virtual. Ontem fizemos uma busca em tudo que é site de venda. Não existe. Então, essa dificuldade que nós temos é a dificuldade que os advogados que estão sendo intimados para fazer as audiências e, de repente, que não tinham esses equipamentos disponíveis e que tem que estar com tudo à mão para, de uma hora para outra, começar a fazer essas audiências, né? Então, assim, primeiro, somos contrários à mudança? De forma alguma. Só que com planejamento. Agora, do jeito que foi abruptamente e de uma hora para outra, olha, se vira advocacia, vá correr atrás de uma webcam, de microfone, de caixa de som, de uma internet que não caia, que senão vai ser sua responsabilidade, né? Tudo isso, de uma hora para outra, é isso que a gente tem que ponderar. Por quê? A gente não é contra tecnologia, pelo contrário, está aí a advocacia 4.0 batendo na nossa porta, tecnologia pura. Não tem como você viver sem a tecnologia hoje na advocacia. Então, o nosso porém é somente da forma como foi ser goela abaixo. Olha, se vira, vai ter audiência amanhã, arruma aí. E aí vem aquela outra situação que eu acho até o juiz da nossa vara criminal aqui, ele foi muito feliz nas colocações, que ele só faz as audiências onde não tem testemunha civil. Da vara criminal. Se tiver testemunha civil, ele não faz. Aguarde. Porque ele levou em consideração a realidade. Existe testemunha que mora na zona rural que não tem nem celular, gente. É isso mesmo. E aí até para não ter o problema da incomunicabilidade, né? Que você falou muito bem. E eu achei muito ponderado da parte dele nesse aspecto. E assim, as audiências que podem ser realizadas lá para frente, está jogando para frente. Só aquelas que são muito urgentes, aí estão sendo realizadas. Mas também, outro aspecto que eu queria comentar é com relação à custódia, né? Que a gente falou primeiro, a audiência de custódia, porque a audiência de custódia é quando se apresenta o réu, né? Preso em flagrante. E ali o juiz tem que ter o olho no olho.
Tem que ver se ele não foi torturado. Essa parte não pode. Esse é o objetivo da deixar audiência de custódia, né? O objetivo da audiência de custódia é esse, é detectar se houve um abuso de autoridade, tortura, se a confissão foi obtida mediante tortura. E se você não faz audiência de custódia, você não tem, o juiz não tem a possibilidade de fazer essas verificações. Perfeito. Mas assim, como diz o nosso colega Juninho, até que está acompanhando aqui também, ele falou que as audiências poderiam ser feitas através de um vidro, de um acrílico, né? Como é feito num parlatório. Né? Pode ser como você falou, no salão do júri, de repente, mais arejado. Né? A gente tem que aguardar. São todas inovações que, quem sabe, mais para frente, pode ser que... É como você falou, não tem vacina para o mês que vem. Não tem. Só para o ano que vem. Esse é um problema de grande preocupação para os advogados. Eu até, esses dias, eu estava comentando com uma grande amiga minha, que é advogada, ela está nos acompanhando aqui, a doutora Gabriela Pinhata, uma das melhores advogadas aqui da comarca, inteligentíssima. Eu estava conversando com ela a respeito disso. Até eu mando um abraço aí, doutora Gabriela Pinhata, que nos acompanha. Sustentação oral virtual. Pode acontecer? Pode, mas eu acho que não pode ser impositiva. Agora, você altera o regimento interno do STJ, você altera o regimento interno do TJ para tornar obrigatória? Não, obrigatória não, facultativa. Primeiro que eu assim, não estou dizendo que eu não vá fazer audiência virtual, não estou dizendo que eu não vá fazer sustentação oral virtual. Mas, na medida do possível, se eu puder evitar, eu vou evitar, porque eu acho que quebra aquela magia do ato, aquela solenidade do ato, aquela beleza. Você vê as reações do desembargador, de todos eles, a mão, às vezes na telinha, assim, ó, na virtual você só vê a cabeça. Às vezes, no presencial, você vê a mão. Ó, eu vou te contar, eu fiz uma sustentação oral uma vez, acho que é a 4ª Câmara Criminal, a 3ª Câmara Criminal. E aí o presidente da Câmara falou assim, dispensa o voto, doutor Ivan? Eu falei, não dispensa o voto. Excepcionalmente, requeiro que não é voto, leitura do relatório. Dispensa o relatório? Não. Excepcionalmente, eu requeiro que o relatório seja lido. E aí, acontece, o desembargador começou a ler o relatório, a mão dele tremia. Ele tremia, aí eu falei assim, aí eu comentei com um dos meus assessores, né, que eu sempre faço sustentação oral, eu tenho 3, 4 assessores que me acompanham. Aí eu perguntei, eu falei assim, doutor Paulo, eu falei, Paulo, ele tá nervoso, o Paulo estava atrás de mim e tal. E aí, assim, esse tipo de coisa você só percebe presencial. Virtual, não percebe, gente. Por exemplo, eu estou numa sustentação oral. Meu pé aqui, ó, ele não para de pular. Quer dizer, são reações corporais que podem transmitir informações úteis para o advogado. Assim, às vezes, gestos, reações corporais podem ser indicativos de que a pessoa está mentindo. Quem estuda psicologia forense, que gosta dessa área de criminologia e tal, vai entender isso, vai entender o que eu estou dizendo. Ó, existe um livro, eu estou sem ele aqui, porque eu estou no quartinho aqui da casa. Existe um livro que chama, do Gabriel Chalita, a sedução do discurso do Tribunal do Júri. Ele ensina essas coisas. Ele fala lá que a linguagem corporal, às vezes, fala mais que 1000 palavras. Uma coisa assim, eu não lembro se ele falou mais. Mas é uma coisa assim. É isso mesmo. Então, o que acontece? Na sustentação oral virtual ou na audiência virtual criminal, você perde todas essas coisas. Ó, mandar um abraço para o presidente Barreto, Belisário. Ó, gente, eu não mandei um abraço para todo mundo, porque eu já estou ficando velho, eu não enxergo todo mundo aqui. Eu vi que o Belisário entrou. Então, um grande abraço. O Belisário, o Benito, a Adriana Guzon, o André Santos de Campos do Jordão. Todos estavam acompanhando. Eu não vi o André de Campos do Jordão. Gente, vocês me perdoam, porque eu estou sem lente, aí eu não enxergo muito bem, tá bom? Mas todos vocês estão no meu coração. Manda um abraço a todos os presidentes de Campos do Jordão. Manda o presidente aos conselheiros que estão nos acompanhando. Benito também. Viva o presidente Caio, viva o seccional Caio. Ó, eu vou fazer uma confissão aqui. Melhor presidente... 10 segundos para você terminar. 10 segundos para você terminar a live. Melhor presidente da seccional paulista.